Olá pessoal, vamos começar as correções das atividades da semana. Então, a primeira, do dia 29/9, vamos começar por português. Vou ler novamente. Hoje vamos dar continuidade às perguntas referentes ao texto Jogo da Onça, que está na página 27. Se necessário, releia o que está escrito na página 24 e 25. Então, vamos lá na página 27. Aqui começa na 3. Releia este trecho. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. O jogador com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. Nesse trecho, o que as palavras em destaque substituem? Então, são essas duas aqui, ó. Opa. Essas duas aqui, que estão em negrito, um pouco mais escuro, mais forte, né? Então, o que elas estão substituindo? Ó, vamos ler de novo. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a. Esse A está se referindo a quem? Deixando quem sem possibilidade de se mover no tabuleiro? Deixando a onça. Então, ele coloca o A para não ter que repetir a onça de novo, para não ficar redundante. Aí aqui embaixo, o jogador com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. Imobilizá-la quem? Imobilizar quem? A onça também. Então, ele usa o lá, que é uma contração de a ela, né? Imobilizar ela, para não ter que repetir a onça. Porque, ó, mesmo usando esse lá, ele tá repetindo. Se ele ficar onça, repetindo toda hora no texto, vai ficar um texto muito cansativo de ler, enjoativo. Isso que é um trecho, isso daqui é só um trecho, né? Mas um texto mais longo, ficar repetindo, além de não ser bonito esteticamente, que vocês vão aprender lá pra frente, é redundante, tá? Então, o que o A substitui? Substitui a onça. E o que o lá substitui? Substitui a onça. Então, nesse trecho, o que as palavras em destaque substituem? A onça. Acho que essa não foi difícil, porque não é tão difícil assim deduzir, né? B. Que palavra do trecho acima tem o mesmo sentido de deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro? Então, qual das palavras que a gente leu aqui que tem o sentido de não deixar se mover? Então, só vocês lerem. Eu vou falar para não enrolar tanto assim no vídeo, tá? É imobilizá-la. O que é imobilizar? É justamente deixar sem a possibilidade de se mexer. Ah, professora, como que eu ia saber disso? Não sabe? Vai pegando palavra por palavra. Jogador, tem esse sentido de não se mover? Não. Com, tem sentido de se mover? Ah, tem sentido de não se mover? Você vai analisando uma por uma até você chegar em uma. Capturar. Não sei o que é isso. Então, pega o dicionário ou entra no Google, que é um dicionário online, né? Não deixa de ser. E procura o sentido de capturar. Já sei que capturar não é nesse sentido de deixar sem possibilidade de se mover. Capturar é só pegar alguma coisa. Não necessariamente vai ficar sem se mover, porque, por exemplo, eu posso capturar, digamos, uma galinha e deixar num galinheiro grandão. Vai ficar imóvel a galinha? Não. Eu só capturei a galinha, mas ela tá se movendo. Então, não é nesse sentido de sem possibilidade de se mover. Vai analisando uma por uma. Entenderam? Tá, então que palavra do trecho acima tem o mesmo sentido de deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro? Imobilizá-la. Imobilizá-la. Ponto. 4. Agora releia essa parte do texto. Coloque as peças conforme o desenho. Use
2 tipos de peça, uma representando a onça e 14 peças para representar o cachorro. O que as palavras em destaque indicam? Então, nesse caso aqui, elas não indicam o mesmo sentido. Colocar é diferente do sentido de usar. Colocar, eu posso colocar uma peça em algum lugar, usar já tá para fica mais no sentido de usar em você ou com você, enfim. Colocar e usar são 2 palavras que não têm exatamente o mesmo sentido, são bem parecidos, mas não é exatamente o mesmo sentido. Aqui a gente tem que analisar de uma forma mais geral e com vistas no texto. Então, o que essas palavras indicam? Elas indicam ações que devem ser feitas no jogo que a gente aprendeu agora há pouco, né? Agora há pouco não, na semana passada. Então, o que eu posso colocar como resposta? Indicam ações do jogo. Opa. Ponto final. Bom, aqui tem uma definição, né, dos textos de regra de jogo que a gente já leu na orientação. Então, vou deixar ele sem ler agora. A segunda atividade era calcular, descobrir o resultado dos exercícios da página ou 116 ou 95, depende de qual livro você tá. Então, são essas. Peraí. Essa aqui. Opa. Bom, então vamos ler novamente, bem tranquila essa daqui, né? Vou ler só as perguntas, porque essa daqui é uma introdução e eu já li nas orientações. Então, de que outra maneira você pode fazer esse cálculo? Então, aqui foi dado um cálculo pelo menino, o Roberto, e a Manuela desenvolveu um jeito de resolver esse cálculo, simplificando o jeito de fazer para fazer de cabeça. De que outra maneira você pode fazer esse cálculo? Então, se você quiser, ao invés de, por exemplo, arredondar o 19, você pode arredondar o 38. Vai ficar 40 mais 19. Vai dar 59, você tira 2, vai ficar 57. Então, vou colocar esse como exemplo, mas existem outras maneiras. Você pode ter pensado em outras maneiras também. Vou colocar esse, tá? Vou colocar... Opa! Arredondando. O 38 para 40, ficando 40 mais 19, que dá 49, opa, 59. E depois, subtraindo 2, porque eu acrescento 2 aqui, então eu vou tirar 2, vai ficar ficando 59 menos 2 igual 57. Se você fez outra maneira, não tem problema. Essa daqui era meio pessoal, porque cada um vai desenvolver um jeito diferente de fazer a conta. O que é importante? Ter o mesmo resultado. Então, deu o mesmo resultado aqui, ó. Beleza. Eu arredondei, eu tirei do 19, eu tirei 4, ficou com 15. Eu achei mais fácil fazer assim. Eu tirei 3 do 38, arredondei para 35.
mais 19, eu arredondei 19 para 20, tirei 5 do 8, tirei 3 do 8, do 38, ficou 35, vai ficar 35 mais 15, depois eu vou, enfim, tem um monte de jeito. Eu queria só um aqui, tá? Se deu o resultado 57, muito provavelmente está certo a sua resposta. Aqui na 2, deu resultado de 16 mais 19. Então, tranquilo, né? 16 mais 19, você pode arredondar para 20, vai ficar 26, menos 1, 25. Ou você poderia armar a conta que tem espaço aqui, fica 9 mais 6, dá 15. O 5 é a unidade fica, 1 é a dezena, sobe, 3. Opa, aqui eu errei. 35, né? Eu considerei só o 20, e o 6, e o 5. Tá bom. Então aqui, eu faria, né? Eu arredondei para 20, mais 16 ficaria 26. 36, menos 1, que eu acrescentei aqui, então ficaria 35. Aqui também tem o 39, que eu posso arredondar para 40. 40 mais 42 dá 82, menos 1, 81. Eu já sei que dá 81, mas eu também posso armar minha conta aqui. 9 mais 2, 11. 1 da unidade fica, 1 da dezena sobe. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Quantos que dá? 81. 28 mais 9, também posso arredondar para 10. 28 mais 10 fica 38. Tiro 1 que eu acrescentei aqui para arredondar, fica 37. Mas eu também posso armar 28 menos 9. Lembrando que 9 é a unidade, então ele fica do lado da unidade. Aí eu tenho 8 menos 9. Eu tenho 8 coisas. Oh, não é menos. A professora tá meio doida hoje. 28 mais 9. Então, 9 mais 8 vai ficar 17. 1 mais 2, 3. Então, 37. Fechou aqui. Aqui também tem 19, eu posso arredondar para 20. Vai ficar 83 menos 1, 82. Mas eu também posso armar essa conta. 63 mais 19. Fica 9 mais 3 fica 12, o 2 da unidade fica, 1 da dezena sobe para o lado da dezena, 6 mais 1, 7, mais 1, 8, 82. 3. Como você faria para calcular 67 mais 99? Também outra pergunta mais pessoal. Mas como que você poderia fazer? Você pode arredondar aqui, somando mais 1, vai ficar 100. Ou você pode arredondar aqui, mais 3, ficaria 70. Então, tem vários jeitos de fazer essa conta aqui. Você pode ir para baixo, por exemplo, tirar 2, que vai ficar 65. Tem várias maneiras de fazer essa conta aqui. O que é importante? O resultado final. Qual que é o resultado final? 166. Se você fez a conta e deu 166, significa que tá certo, tá? Então, ó, se eu fosse 100 mais 67, quantos que dá? 167. Menos 1 que eu acrescentei aqui, 166. Se eu fizesse 70 mais 99, ficaria 169. Menos 3, 166. Então, o resultado é o importante. Como que você vai fazer, qual o método que você vai desenvolver, isso é com você. Dando o resultado final certo, então, é isso que vale. Deu o resultado de 32 mais 99. Então, eu posso armar essa conta. Ou eu posso arredondar também. 100 mais 32, 132. Tiro 1 que eu acrescentei, fica 131. Nos casos de 99 aqui, é mais fácil arredondar para 100, né? Muito mais fácil do que eu arredondar o número de lá. Com exceção dessa continha aqui, que já é redonda, 200 mais 99, quantos que é? 299. Essa daqui é muito tranquila. Mas pode armar também. 9 mais 2 vai dar 11.
sobe 1. 9. 9 mais 3, vai dar 12. Mais 1, 13. Então, quantos que deu? 131. 131. Bateu. Beleza. Aqui, 123 mais 1 arredondar. Mais 100. 223. Menos 1, 222. Agora o último aqui que a gente não fez. Vamos arredondar para 100. 100 mais 91. 191. Menos 1, 190. Tranquilo, né? Essa eu vou deixar sem armar as contas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me mandam mensagem que eu posso fazer e mandar para vocês. Bom, aqui a gente terminou essa parte de matemática. E por último de hoje, a atividade de ciências. Como podemos agrupar os animais? Hoje vamos ver de que forma podemos agrupar os animais considerando suas características. Faça as atividades da página 96 e depois leia com atenção 97. Bom, essa daqui vai ser meio difícil fazer aqui, mas eu vou tentar desenhar ou escrever o nome das figuras para vocês se localizarem, mais ou menos. Tá? Então, assim, lá na página 141, vocês acharam uma blusa de frio, uma meia, um boné, uma camiseta, duas camisetas, três camisetas, tem 2 calçados, eu acabei de ver que tem 2 meias, tem 3 shorts, aparentemente, ou calça dobrada, acho que é calça, 3 calças dobradas, 2 cuecas, tem um chapéu e um boné, tem só um cinto, e eu acho que eu disse tudo. Tá. Então, primeira coisa, o que eu poderia colocar agrupado? Bom, tem 2 figuras que elas estavam no cabide. O lugar de pendurar o cabide é aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de agasalho, tá? Vou com letra caixa alta. Opa! Agasalho. Agasalho. São 2, né? 2 agasalhos. Então, vocês poderiam ter pendurado eles aqui. O que mais? Numa das gavetas, você poderia ter colocado as calças. Vou colocar, escrever, tá? Calça. Calça. Se for em outra gaveta, não tem problema. O importante é que as calças estejam agrupadas, porque são coisas parecidas. Aqui, nesse espaço aqui, que não tem gaveta, eu vou usar como sapateira. Então, eu vou colocar o sapato. E tem um chinelo, que também é um calçado. São objetos similares, né? Numa das gavetas, nessa menorzinha aqui, ó, eu posso colocar as cuecas e meias. Então, tem 2 cuecas. E tem 2 meias. Vocês poderiam ter colocado aqui as cuecas e as meias. E tá faltando as camisetas. Ou camisas. Só isso, né? Que eu poderia ter colocado nessa que sobrou. Camisetas, são 3. Camisetas. E camisetas. Certo. Eu fiz um agrupamento nesse armário das coisas que são parecidas, né? Então aqui, o único que tem um pouquinho mais diferente, que são as meias, que é lá no pé, a cueca, que não tem nada a ver com a meia, mas são pequenos, por isso que elas estão juntas aqui, tá? Bom, se eu não me engano era pra fazer, deixa eu abrir ali, mas era pra fazer só A1, né? Não, era tudo. Então vamos ver as perguntas.
Que características você considerou ao organizar o armário de Theo? Então, quais as características que vocês usaram? Que eu acredito que não deve ser muito diferente das que eu usei. Quais as características? Semelhanças dos objetos. É isso que a gente usou. As camisetas não são iguais, então elas estão aqui. Os calçados não são calçados de pôr no pé, então eles estão aqui. Aqui são os pequenos, objetos pequenos. Então, aqui. Os agasalhos, os blusas de frio, né? Então, estão aqui, agrupados juntos. Esse daqui são as calças, todos são calças. Estão aqui, beleza? E por que é importante organizarmos as coisas? O que vocês acham que é importante organizar? Eu vou colocar uma aqui que eu acho assim mais interessante de pôr. Mas se vocês colocaram coisas diferentes, se tiver o sentido da importância de organizar as coisas, não tem problema nenhum. Mas por que organizamos as coisas? Para facilitar quando precisamos dela. Facilitar quando precisamos encontrar. Então é para isso que a gente organiza. Imagina, você tem lá um monte de calça misturado com blusa, misturado com calçado. Imagina o tempão que você vai demorar para achar um par de meia. Se tiver separadinho, por exemplo, nessa gaveta aqui, vai ser mais fácil localizar. Entenderam? E aqui tinha o textinho falando dos agrupamentos dos seres vivos, que eu não vou ler novamente, porque eu li na orientação. Mas, enfim, são agrupamentos de animais que você vai, só relembrando, você vai considerar uma característica. Então, eu quero animais que têm pelos. Então, esses animais que têm pelos são esses, alguns, né? Os que não têm pelos são outros. Eu quero os animais que vivem na água. Então, são uns. Eu quero animais que vivem na terra. Eu quero animais que vivem no deserto. Então, eu sempre vou pôr uma característica que eu quero dos animais ou do grupo que eu quero, para daí eu procurar. Porque, por exemplo, eu quero animais com escama. No caso aqui desse desenho. A serpente tem escama. Mas se o grupo que eu quero são animais que vivem na água, a serpente já não entra no grupo, porque apesar dela ter escama, ela não vive na água. Entenderam? Então, cada característica vai compor um grupo diferente, tá? Finalizando essa parte de ciências, a gente terminou as atividades de hoje. E eu vejo vocês na próxima aula. Fechou aqui também. Bom, tchauzinho.